Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e aqui nesse vídeo eu vou te explicar de maneira bem simplificada como fazer um resumo. Tá, e para que fazer um resumo, né? Basicamente, o resumo é uma ferramenta ali da escola para saber se você consumiu aquilo você leu aquilo ou assistiu aquilo que eles estão pedindo, para saber se você tem domínio daquilo que foi pedido para você ver ou ler. E também é uma forma de estudo muito bacana, porque se você consegue sintetizar as informações, demonstra que você está entendendo aquilo. E aí já começa com um ponto fundamental de entendimento aqui, né? Resumo é quando você pega as ideias principais e coloca a sua maneira, digamos assim, para que você tenha aquele entendimento, para que você não tenha que reler o texto todo, ou ver de novo a informação toda, o vídeo todo, para poder lembrar daquilo. É diferente de você fazer uma paráfrase. Paráfrase é quando você escreve a mesma coisa com outras palavras, basicamente é isso. Dá para dar uma complicada, mas de maneira bem resumida, é isso, resumida, né? Então, resumo é quando você escreve de forma sintetizada, assim, bem menor. Se o seu parágrafo tem, sei lá, 5 linhas que você leu, não pode ter 5 linhas, não pode ter 4 linhas o seu resumo. Agora, se eu estiver fazendo uma paráfrase, reescrevendo com as suas palavras, colocando outras informações, não, mas refazendo aquilo com outras palavras, aí tudo bem. Se o seu parágrafo inicial ter 5, paráfrase ter 5 de linhas de novo, tá tudo bem. Agora, no resumo, não pode acontecer isso. O seu resumo tem que ser menor do que o seu texto original, ou a obra original, digamos assim. Pensa quando você vai no cinema, você viu um vídeo, um filme, um seriado, alguém pergunta, e aí, gostou? O que que é? Como que é? Aí você não vai contar para a pessoa as falas, todos os cenários, todas as possibilidades que aconteceu ali na história. Não, você não vai fazer isso, porque a pessoa talvez nem tenha tempo, ela só quer saber o básico. Então, é isso o resumo, quando você pega aquilo que você consumiu e coloca em poucas palavras para que a pessoa possa entender do que se trata aquilo. E esse resumo, quando você faz por escrito, é bem bacana para você poder depois revisitar e revisar quando você tiver para fazer uma prova, quando você quiser lembrar daquilo para usar como repertório. É bem bacana você até criar esse hábito de fazer resumos, parágrafos, resumidinhos, nada muito longo, de livros, leituras, de filmes, seriados, porque conforme você for treinando essa habilidade, vai ficar mais fácil, cada vez que você faz vai ficando mais fácil. E também, todo esse material que você está criando, você pode usar mais para frente para relembrar daquilo que você resumiu, sem ter que olhar de novo a obra completa. Você só olha a obra completa se você quiser realmente, de fato. Agora, se você só quer rever um ponto, ou só quer lembrar de um ponto específico, o resumo vai ser importante para isso, tá? Então, como forma de estudo, é bem bacana, recomendo. Vou compartilhar aqui o resumo que eu fiz para minha aluna. Espera aí. Como fazer aqui o resumo, compartilhar. Muito bem, muito bem. Então, bora lá. O resumo, então, é como tirar uma selfie de um texto, você não mostra tudo, você tem que pegar e mostrar a essência. É como preparar um suco concentrado. Você espreme ali o básico, o principal, o essencial, e o resto você vai tirar fora, porque não é necessário. Então, no resumo, é bem bacana você pensar que, no resumo, você tem que priorizar os substantivos e as ações, os verbos. O que é advérbio, o que é adjetivo, artigos, numerais, pronomes, você tem que avaliar se é realmente essencial. E normalmente não é, você vai ficar só com o ponto-chave, tá bom? Esse é o seu desafio, né? É como escolher as melhores fotos da viagem para um álbum de fotos, né? Hoje em dia a gente não costuma fazer isso, mas antigamente isso era muito legal. A gente tirava várias fotos, ou melhor, não tirava tantas fotos, porque era caro revelar. Tirava as fotos, depois revelava e formava um álbum. Às vezes o álbum não tinha nem todas as fotos, você escolhia aquelas melhores. Hoje em dia também, se você for fazer um álbum de fotografias com fotos digitais, se você for mandar imprimir, você não vai mandar imprimir todas as fotos, cada passo, não é o objetivo, você vai pegar aqueles pontos principais que são mais memoráveis, que são mais interessantes, que foram mais divertidos, ou que você realmente queira lembrar. Então, pensa no resumo como um álbum de fotos, você coloca ali, vai revelar só a foto principal, não todas, não precisa colocar todas ali, as outras você pode deixar de cantinho e olhar só de vez em quando. No resumo, você coloca o essencial. Então, o resumo serve para ajudar a memorizar informações, deixar a leitura, ver se a sua leitura está clara e organizada,
ajuda você a treinar, evitar repetições necessárias no texto, e ainda te ajuda a perceber se você está efetivamente entendendo aquilo que você está lendo. Isso é bem bacana, porque se você só ficar reescrevendo, só copiando, você não tem certeza se você está entendendo aquilo. Mas ao resumir e olhar aquele resumo e falar, não, ok, entendo isso, faz sentido, é muito mais interessante para você perceber que você entendeu. E aquilo que você não consegue resumir, talvez você tenha que rever de outra forma ou pesquisar um pouquinho mais para poder entender aquilo, ok? Isso é um ponto bem bacana de pensar. Existem várias formas de resumo, vamos ficar aqui o básico que a gente usa mais na escola, tá bom? Como fazer um bom resumo? Tem que ler primeiro o texto com calma. É muito interessante não fazer o resumo durante a primeira leitura. Então, se você está fazendo a leitura de um texto muito longo, divide ele em blocos, lê o bloco e depois volta, e na releitura você faz o resumo, porque aí você já vai ter uma noção do que tem para frente. Se você fizer resumo parágrafo por parágrafo, a tendência é você se tornar repetitivo e colocar informações que talvez não sejam tão interessantes ou importantes para o final ali da ação, o final ali da história, ou do que você está fazendo, mesmo que não seja uma narrativa. Então, lê o texto com calma uma vez, não faça o resumo na primeira leitura, termine e depois volta para poder resumir. Nessa releitura, ou na primeira leitura, não tem problema fazer na primeira leitura, marca as ideias principais, usa marca-texto, um lápis, é bem bacana fazer isso para você já ir destacando aquilo que te chama atenção, aquilo que parece ser importante, que aí quando você for fazer a releitura, você avalia se realmente é importante. Então, marca, sublinha, e aí você vai escrever o seu resumo pensando que você tem que fazer o máximo de clareza, o mínimo de palavras, sem enrolar, porque a tendência é a gente querer colocar tudo. Ai, vai que essa informação é importante, depois eu me arrependo de não colocar. Calma. Vai cortando, corta aquilo que você percebe que não é essencial, e aí, com o tempo, você vai perceber aquilo que é essencial ou não. Você vai errar em alguns resumos? Com certeza, vai ter resumo que você vai fazer mais do que precisaria, vai ter resumo que, de repente, você vai perceber que, nossa, coloquei menos, e aí você só vai ganhar essa expertise se você treinar. Então, resumo é treino, tá bom? E quem é meu aluno, quando faz um resumo, manda para mim, manda o texto original, manda a foto do texto original, manda o seu resumo para eu ajudar você a avaliar se aquilo tá ok, ou se precisa melhorar no sentido de colocar mais coisa ou tirar mais coisas, tá? Continuando. Quem é meu aluno, então, vai receber aqui o resumo, já teve aula sobre isso, vai receber o resumo para poder estudar esse vídeo para ajudar a relembrar a aula, tá? Um exercício dinâmico para treinar, e um exercício com 5 trechos, assim, 5 parágrafos, basicamente de historinhas, ou crônica, divulgação científica, assim, simulações, tá bom? E eu quero que você tente fazer o resumo disso, lembrando, tem que ficar menor, tem que colocar só a informação principal. Na dúvida, quando você tiver dúvida, travar em algum ponto, manda para mim para eu poder te ajudar, e quando finalizar, me manda também para eu poder fazer a correção. E, se você não é meu aluno, mas quer ser, entre em contato aqui nos comentários que eu te conto como ser meu aluno, tá bom? Até logo, pessoal!